para a gente usar o nosso tempo com sabedoria, ou seja, usar a nossa agenda para o que realmente importa, ter tempo para o que importa com a gente precisa ter em consideração uma coisa. Eu quero que você anote aí o que é a sua única coisa. Mas como assim o que é essa única coisa? Né? O que seria a única coisa para vocês entenderem? A única coisa é a única coisa que você tem que fazer para chegar aonde você quer chegar. E aí, na hora que eu tenho a clareza de o que eu quero para 1 ano, 5 anos e 10 anos, por isso é tão importante colocar o que você quer para daqui a 1 ano. Que história que você quer contar para você daqui a 1 ano? E não é só o que você quer, sabe, gente? Não coloque metas que sejam muito amplas, porque quanto mais ampla a gente coloca, mais difícil é para o nosso cérebro entender o que tem que ser feito. Então, coloque de forma muito específica. O que você quer em 1 ano? O que você quer em 5 anos? O que você quer em 10 anos? Para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Aqui a gente está falando muito de vida profissional, né? Mas leve de uma maneira ampla. E a partir dali, todos os dias, uma das coisas que você vai fazer para o seu dia ser produtivo é pensar qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje que me leva para onde eu quero chegar. E aí, o que aconteceu comigo quando eu fiz isso lá atrás, gente? Quando eu comecei a ter isso em mente. Qual era a minha única coisa? Eu voltei do Canadá, né? Então eu tava lá, tava estressada, enfim, fiquei lá pensando várias vezes, pensei até em mandar uma carta de demissão para a empresa e voltar e não voltar a trabalhar lá, até o momento que eu entendi também que essa sobrecarga, essa sensação era muito mais minha do que da empresa. Então uma coisa importante é que quando a gente pensa, não tenho tempo, tô sobrecarregado, as pessoas me pedem muitas coisas, eu tenho muitas entregas. Enxergue que essa sensação de ter pouco tempo, estar fazendo muita coisa, estar sobrecarregada é uma sensação sua. Ninguém colocou ela em você. Você aceitou. Então, o que eu comecei a entender foi que eu aceitei isso. Eu aceitei os 80, 100 e-mails que eu recebia por dia. Eu aceitei que eu tinha que responder todos naquele mesmo dia. Eu aceitei as demandas que vinham ao entorno, né, do meu dia a dia, que davam essa impressão de que tinha muita coisa para fazer, porque eu recebia ligação, eu recebia e-mail, eu recebia pedido de reunião, eu ia para reuniões que demoravam horas, eu não tinha, na época, as pessoas não tinham objetividade, e eu achava que a empresa estava me sobrecarregando, quando a sobrecarga, na verdade, era minha, porque eu tinha a capacidade de falar não para muita coisa, mas eu não falava, então também era uma escolha minha. Quando eu voltei do Canadá e eu comecei a perceber que eu queria empreender, eu percebi que para eu levar essa história adiante, ou seja, para parar de só falar que eu queria empreender, começar a ter efetivamente uma organização para empreender, o ponto principal, o cerne principal dali era que todos os dias, quando eu fosse trabalhar, eu precisava enxergar se o que eu estava fazendo ali me aproximava ou me afastava da minha meta. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz no nosso dia pode aproximar a gente ou afastar a gente do nosso grande objetivo, dos nossos objetivos profissionais. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a dar vários nãos. Eu comecei a dar não para tudo que de alguma maneira não me aproximava do que era interessante para mim. E aí uma das coisas que eu comecei a fazer foi me colocar em primeiro lugar, ou seja, em primeiro lugar estão os meus objetivos dentro da minha trajetória. Eu quero empreender e para eu empreender, na época, eu precisava ter uma excelente história para contar dentro das empresas, porque se eu não tivesse uma história de sucesso para contar dentro da empresa, como é que eu ia vir depois aqui para contar para vocês e para ensinar para vocês o que você precisa fazer para conseguir ter sucesso profissional, conseguir se destacar, conseguir ser promovido? Eu precisava ser o meu próprio case. Então, se eu precisava ser o meu próprio case, o meu ponto principal era, todos os dias eu precisava olhar para o meu dia a dia e falar o seguinte: essa atividade que estão me pedindo me aproxima da história de empreendedora? Me aproxima da história que eu quero contar quando eu estiver em sala de aula, quando eu estiver com os meus clientes? Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta é não, ou é uma demanda que não é interessante, nem para a empresa, porque se não vai ser uma história importante para eu contar, provavelmente nem para a empresa isso vai agregar valor,
Mas muito mais importante, se era ali, não, mas é algo operacional, tem que ser feito. Então tá bom, como que eu podia fazer isso mais rápido, em menos tempo, delegar para alguém? Então eu comecei a reparar dali daquela lista como que eu poderia delegar ou efetivamente descartar.